Vamos lá, chegou a hora do vídeo do Diário de Leituras. A gente já tá há tanto tempo comentando leituras, né? Diário de Leituras do mês de agosto. Lembrando que aqui não significa que eu li todos esses livros no mês de agosto. É um diário. Então, desde o vídeo passado, eu falo o que eu andei lendo e eu quero saber o que você andou lendo. A gente terminou o diário passado falando dos quadrinhos e de livro. Eu tinha terminado de ler O Profeta do Khalil Gibran. Eu tô nessa vibe de procurar umas leituras um pouco diferentes, né? Eu tava naquela época lendo e eu terminei o primeiro volume do famoso Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu tô lendo na edição da editora 34 e são 2 volumes. Os Irmãos Karamazov é uma leitura que eu entro assim cheia de expectativas, porque é um livro muito famoso, inspiração aí de tantos pensadores, o Nietzsche, o Freud. Até agora, a minha leitura desse primeiro volume tá, Dostoiévski está mantendo o posto de um dos meus escritores preferidos. O tema aqui é a fé e também a relação de parentesco aí, pai e filho, porque a gente vai ter a história dessa família Karamazov, que o pai é o Fyodor. O pai é a pior pessoa possível, um homem que abandonou os 3 filhos, que são o Dmitri, o Ivan e o Alyosha. A vida desse pai, né, do Fyodor, o mesmo nome do Dostoiévski, né, do Fyodor Karamazov, é uma vida vamos botar o mais anticristã, porque o tema do cristianismo vai passar aqui, né? É possível. Ele sempre não teve qualquer moralidade nas suas ações e ele não participa praticamente de muitos anos dessa criação desses 3 filhos legítimos. Então, o Dmitri é o filho mais velho. Me pareceu que o abandono dele com relação à mãe, a história com a mãe, foi um pouco mais forte dos outros 2. E o Dmitri, apesar de não ter tanta convivência assim com o pai, ele é muito parecido com o pai em relação às atitudes dele, a essa coisa de viver a vida com os desejos, a partir dos relacionamentos, dos desejos da carne, também muita parte da moralidade, da conduta com o outro, apesar dele não ter vivido com o pai. E a relação do Dmitri com o pai tá à flor da pele, quando a gente já começa a saber nesse livro aí, porque tem uma questão de uma certa herança da mãe dele, que a mãe deixou para o filho, né? Mas aí o pai tem uma contestação aí em termos de valor. Ele não deixa o Dmitri ter o que ele tem em valor. Então a relação desse conflito entre o Dmitri e o pai começa a crescer. E aí que vai entrar os outros 2 irmãos, o Ivan e o Alyosha. Alyosha, ele é o filho mais novo dos filhos legalizados, né, do Fyodor. E ele vai para um campo completamente oposto da do pai. Outro estudo de caso aí psicológico, né? Ele vai para a divindade. Ele tá estudando para se tornar assim um monge. E o padrão assim de paternidade simbólica dele é um mestre chamado Mestre Zosima, que a gente vai um pouco saber dele no decorrer da história, mas a vida dele, ele é o oposto do pai, é um cara santo, vamos botar assim, um Jesus Cristo. E o Ivan, durante toda essa história que já começa, os irmãos se juntando para resolver essa questão de conflito entre o Dmitri e o pai, que tá esquentando, eles estão muito acirrados. Os irmãos se reúnem para tentar resolver isso da forma mais pacífica possível. O Ivan, até o final do livro, é o mais neutro dessa história toda. Porque o Ivan, ele é um cara assim do mundo das ideias. Ele é um cara que ficou o pragmático, digamos assim. E o Alyosha, que tem toda a vontade de resolver essa questão, especialmente por ele sentir aquele homem espiritualizado. Então ele é o que tem mais influência assim tanto no pai quanto no irmão, no Dmitri. Ele tem assim, durante praticamente a grande parte desse volume 1, quando ele tá com o Ivan no mesmo ambiente, a situação tá um pouco tensa, e a gente fica acompanhando assim um pouco tensa, assim, não de briga, mas tensa pelo Alyosha, até que chega no final desse primeiro volume aqui e se dá o diálogo
entre eles, e a gente percebe quanto que também a gente tem meio que dois opostos aí, entre o Alyosha, na fé que ele tem, na fé no ser humano, e o Ivan, que não é um homem de fé. E aí acho que, gente, eu não posso ficar falando muito do livro, se nesse vídeo vai ficar de gigante, mas o tema é a fé religiosa, com aquela uma frase famosa, né, que é a lógica de que se alguém não tem fé, ou seja, se alguém acha que Deus não existe, então significa que tudo é permitido. E também outra questão levantada já no livro, pelo que eu notei aqui, tá, e se Deus existe, por que Deus permite o sofrimento humano? E os humanos que provocam sofrimento nos outros humanos são sempre esses humanos que não têm fé em Deus? Porque, pela lógica, se eles tivessem fé em Deus, eles não seriam desumanos com os humanos. Então, gente, poxa, complicado resumir Irmãos Karamazov, mesmo que seja o primeiro volume, tão rapidinho assim, né? Agora eu terminei de ler um livro que eu simplesmente me apaixonei. Deu aquela sensação assim, sei lá, por que eu não li esse livro antes? Que é o Mar Morto, do Jorge Amado. Gente, o que é isso? O Mar Morto, ele vai girar em torno do nosso herói desse livro, que é o Guma, que ele é um pescador. Ele tem uma origem de que a mãe dele foi uma prostituta, é um pouco assim meio que desconhecida, mas a gente vai conhecer. E ele vai ser criado pelo tio ou pelo avô, tá, mas a ideia do livro é que é importante. Então, e a gente vai ver esse ambiente dessa vila de pescadores aqui em Salvador, há muito tempo atrás, e a relação desse povo, desses pescadores, em torno do nosso herói, que é o Guma, a relação deles com o mar, o que é muito bonito. Então, o nosso Guma, primeiro que ele é um menino que cresce, e a gente vê o crescimento dele e a vocação, não tem outra opção, mas a vocação, ele realmente vai aprender o ofício de ir ao mar e vai se tornar um homem assim bem corajoso, porque ele vai conseguir, num determinado momento, enfrentar uma tempestade no começo da história, para salvar um navio grande assim, que tá com problemas para entrar para Barra, para ele ir para Barra para poder encostar. Então tá tendo uma tempestade e ele já se destaca nesse sentido. Já fica bem famoso de ter enfrentado, ele sempre tem essa fama de ser bem corajoso em termos de barco, de ir para o mar. E ele acaba se apaixonando, tendo um insta-love, por uma moça que é a Lívia, que é filha de um cara que, vamos dizer assim, que esteja numa família que tenha mais posses, tá? E aí a gente vai acompanhar outros personagens em volta do Guma, a relação dele com essa moça que ela não entende, ela não é dessa comunidade que tem essa relação poética com o mar, poética e trágica. O Jorge Amado, ele traz o lado trágico eles não têm condições, então eles precisam ir para o mar para pescar, é como eles sobrevivem, não tem outra opção para eles. Existe até uma professora que tenta mudar a realidade deles, mas ela não consegue, coitada. Ela fica nessa tentativa de ensinar, ver se eles conseguem aprender algumas coisas para ter uma outra vida, mas é tudo muito difícil. E eles são realmente explorados, mas eu acho que o entorno do Jorge Amado aqui nessa história é toda essa... Primeiro que a gente vai ter uma história voltada a alguns dilemas humanos, como a amizade, a culpa, a traição. O Guma, ele é desejado por muitas mulheres nessa vila. E outra coisa excepcional desse livro, que até o final eu pude ver que o que eu estava sentindo durante a leitura tem uma explicação até teórica para isso, que o Jorge Amado, ele traz uma certa poesia na narrativa dele, mas num jogo de palavras que se assemelha muito com esse clima do mar, que é um clima assim de ondas. Ele tem essa atmosfera na própria linguagem que o Jorge Amado usa,
de que a gente ora tá numa calmaria, ora tá numa tempestade, pela linguagem. Eu gostei bastante desse romance de época que eu peguei para ler, que é o Ligeiramente Seduzidos, da Mary Ballou. Esse livro, ele faz parte de uma série, naquele estilo de série de romance de época, que é uma família, e aqui é a família Bedouin, e cada livro é um membro da família que vai se apaixonar. Aqui a gente tem a Morgan Bedouin, e que o irmão dela fez alguma coisa que a gente vai ver no mistério no final do livro. Fez uma coisa terrível com o Conde de Hawthorne. E o Conde, ele vai escolher se vingar. Como é que ele vai escolher se vingar? Ele quer seduzir a Morgan, de mentirinha, seduzi-la para se vingar do irmão dela. E a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eu gostei desse livro, assim, por dois aspectos, né? Primeiro que eu gosto desse clichê do eu vou namorar pra me vingar de alguma coisa, só que na verdade eu vou acabar gostando de você. Esse clichêzinho é legal. E no mesmo período que eu tava lendo esse livro, eu tava lendo um conto do Machado de Assis, que mais pra frente a gente vai conversar sobre ele, que tem exatamente esse clichê. Essa coisa de eu vou seduzir, eu quero seduzir você pra me vingar de você, ou de um parente, né? E, ou seja, esse é um modelo que é assim recorrente na literatura, né? E outra coisa que eu gostei da Mary Ballou, não é o primeiro livro dela que eu leio, e essa fórmula de romance de época é uma fórmula assim que eu devorei muito, muito. Então, acabou que eu tive uma saturação. E o que aconteceu é que, mesmo já tendo lido muitas histórias de romance de época, eu achei que ela ousou um pouco na condução, assim, dos personagens. Ele tá dentro da fórmula de casal se conhece, vai meio que se provocar, se apaixona, vão transar no meio do livro, que é sempre eu fico vendo, ó, gente, já tá chegando perto, agora vai ser a hora deles terem alguma coisa. Aí depois no final resolve, mas eu acho que ela ousou na condução das coisas. Ela meio que deu uma virada assim no enredo, sabe, dos personagens, uma virada um pouco antecipada não, antes até do que normalmente essa virada às vezes acontece mais perto do final. Então ela deu essa virada meio que no meio da história, e eu gostei, e o que me trouxe uma sensação de imprevisto, assim, sabe? Olha, gente, eu terminei a leitura de um livro primoroso que eu fiquei simplesmente apaixonada, que é o Filosofia para Mortais, do Daniel Gomes de Carvalho. Esse livro, ele traz, acho que o que eu mais gosto, ele é de não ficção, e ele vai falar de filosofia para os dias atuais. Olha, o Daniel, ele participa, eu acho que ele não é dono, tá? Ele participa de um canal que eu gosto muito, que é o Se Liga Nessa História. Ele é professor e ele traz muito conteúdo voltado para estudantes que vão fazer o Enem. E eu acho que isso já traz toda a dinâmica que eu mais gostei nesse livro. Esse é um livro que ele traz um conteúdo de filosofia no jeito de conversa. Uma conversa que coloca no texto uma simplicidade com assuntos que são assuntos assim difíceis. Então o Daniel, ele vai trazer o Maquiavel, todos esses teóricos da filosofia, o Platão, o Aristóteles. Ele gosta muito de um Erich Fromm, que eu não conheço, que é até curiosa. E o melhor, além dessa coisa, eu sou fã de escritores, tanto na ficção quanto na não ficção, que utilizam da linguagem simples, acessível, para falar de assuntos densos. E o melhor, que eu acho que excepcional do Daniel, é que ele traz as referências da cultura pop. E, gente, é muito bom. Então ele vai trazer séries de TV como a Breaking Bad, como a Guerra dos Tronos, o livro e a série. Ele vai trazer também o Senhor dos Anéis, e ele vai fazer essas associações
desses personagens dentro da filosofia. Pra gente que nós somos curiosos da filosofia, eu não sei se para quem já estuda filosofia há muito tempo vai ter interesse, mas eu acho que professores, por conta da didática, eu acho que ter as referências vale muito a pena, e a gente que é curioso das teorias de filosofia, eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Eu peguei uma escritora contemporânea que eu estava muito curiosa em conhecer, que é a Lydia Davis, e eu li o Tipos de Perturbação. O que aconteceu foi uma pena, porque eu não gostei muito, eu achei muito mais ou menos esse livro. Agora aqui eu acho que é uma questão de gosto, né? Porque o que ela propõe nesse livro aqui são vários textos diversos, de diversos tipos. Então tem hora que é meio que um tutorial, tem hora que é um texto com uma frase curta, tem hora que é um texto que parece que é um conto, tem horas que parece que é um ensaio, e ela faz essa mistureba de diversos temas aqui nesse livro do Tipos de Perturbação. A questão é bem individual, eu acho que eu tenho já um certo ranço, vamos dizer assim, com escritores que tentam colocar formas diferentes ou jogar dentro de uma história de ficção, teoria. Eu acho que para fazer isso tem que ter uma certa coerência somente, né? Talvez seja um problema assim comigo. E a escritora me pareceu assim dois aspectos que eu acabei sentindo e que não é legal para uma leitura, né? Para quem sente isso. É uma sensação de que essa forma de escrever direta e ríspida é pra chamar atenção, assim, que é pra, olha como eu sou, como eu faço coisas assim muito malucas no meu texto, na minha forma de apresentar. E o segundo aspecto, assim, sensação, né? Uma sensação que eu tive. O outro aspecto é que essa forma de texto, né? Esses textos que alguns aqui eu gostei bastante. Só que outros eu dizia, mas pra quê? Sabe? Eu gosto mais da coisa que tá subentendida, talvez, né? Vale uma ressalva, assim, que eu me lembro que na época que saiu o livro da Rupi Kaur, que é esse aqui, O Outro Jeito de Usar a Boca, foi um livro que foi, assim, teve fama. E eu me lembro de ver umas críticas achando que o jeito que a Rupi Kaur colocava palavras, às vezes, na poesia dela, esse livro é todo de poesia, tá? E que as palavras, às vezes, na poesia eram muito óbvias, que isso não seria meio que uma poesia, uma coisa da alta literatura, né? Sempre essas ideias que me deixam um pouco incomodada na internet. Sorte que eu não faço discurso de ódio, né? Eu fico incomodada, vou pra casa, durmo, faço a minha vida. Mas eu já não achei isso da Rupi Kaur, né? A sensação que eu tive com a Lydia Davis eu vou colocar umas ideias assim pra chocar de qualquer jeito. Com a Rupi Kaur eu já vejo o contrário. Eu vejo considerando a obra também da escritora, que vem desde quando ela era criança, adolescente, né? Esse eu já acho que teve um cuidado de catalogar as palavras para ter uma certa coerência no decorrer da história dos temas que ela trata aqui. Texto bem rapidinho que faz parte de uma produção de vários pensadores para pensar a pandemia, promovido pela editora Boitempo. Eles só são disponibilizados em formato digital e eu gostei. Esse foi o primeiro que eu li, é do Boaventura de Souza Santos, um teórico bem conhecido, e eu li A Cruel Pedagogia do Vírus. O Boaventura de Souza Santos fala sobre os aspectos da pandemia. Ele escreveu isso no começo do ano, né? Então lá acho que para abril mais ou menos. Eu lendo agora, algumas coisas eu já tinha lido e ouvido da reflexão dele sobre a pandemia.
tô cuidando das suas expectativas. Mas eu gostei, assim, achei pessimista, talvez por estar também nessa fase aí de abril, né, março, abril, pelo que eu vi. Todo esse aspecto social do isolamento, eu acho interessante a leitura, ainda que já esteja talvez um pouco passado o tempo dessa discussão, mas no cerne do que ele entra, nas origens do que ele entra, de toda a questão da desigualdade social, que não está só presente aqui no Brasil, nos países em desenvolvimento da América Latina, ou os países do continente africano. Essa questão de desigualdade em relação a seres, né, com relação a refugiados, tá também nos países que estão com mais condições de lidar com o vírus. Então tá nos países da Europa, né, nos países da América do Norte, e ele coloca essas questões todas que tinham no isolamento, que no começo muitas pessoas não falavam, virou até uma discussão política, né? O isolamento, para quem pode fazer isolamento, o isolamento pode ser um problema. Eu acho que o que o Boaventura de Souza Santos coloca faz a gente pensar de como estava, mesmo antes da pandemia, como é que estava organizado o nosso mundo e como está organizado o nosso mundo, porque, não sei, acho que a pandemia não muda muito isso, evidencia muitas coisas. Eu terminei também a leitura do Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Esse é um escritor também que eu conheci, que eu nunca tinha lido nada dele. Ele é nigeriano, inclusive a Chimamanda já falava dele há um tempo, sabe? Eu tava desde o começo, assim, eu ficava meio de olho nele, mas acabava que eu nunca consegui ler nada. E essa foi o meu primeiro livro do escritor. Eu gostei bastante. A história se passa numa aldeia, ela é protagonizada pelo Onkokyo. A gente vai ver a sociedade dessa época em que quem domina a plantação do inhame vai tendo assim uma ascensão. Então aqui nessa cultura tem a poligamia, né? É o Ibo. Eu falo Ibo, mas não tem o acento, tá? Okonkyo, ele vai ter essa ascensão, assim, vai conseguir dominar nesse local essa plantação. Então ele é muito rigoroso com os filhos. Ele também teve um problema aí com o pai, assim, que ele questiona muito das coisas que o pai pensava. Só que aí a gente vai ver o seguinte, o dia a dia nessa aldeia, as relações dele com os filhos, é uma cultura muito diferente da nossa. Agora, a relação que eu acho legal desse livro, que é O Mundo se Despedaça, é que a gente vai acompanhar a colonização impactando nessa aldeia e toda a destruição da cultura dessa aldeia. E o que eu mais gostei disso aqui é que ele tem um enredo, assim, também acontece algumas coisas com o Okonkyo, então ele precisa, vamos dizer, vai ter uma certa punição para ele aqui. O mais interessante, eu lembrei muito do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que a linguagem, a narração do livro, ela vai mudando na medida que o ambiente dos personagens, a evolução dos personagens vai acontecendo. Essa evolução, nesse caso aqui, é que toda a relação com a natureza, na própria narração da história, o contato, os rituais muito voltados para a dança, ouvindo até mulheres sábias, homens sábios, apesar de ter bem uma coisa muito mais patriarcal aqui. Ele muda quando vai chegando a colonização. A linguagem passa a ser mais seca, a narração passa a ser mais objetiva. Enfim, a coisa mais especial desse livro aqui, eu achei que foi isso, assim. Pela história, vale a pena para quem tem interesse de entender um pouco esse processo de colonização, porque a gente passou por isso, né? Então é um pouco semelhante de se pegar uma cultura, principalmente a parte religiosa, e já ir aniquilando com esse sentido de desenvolvimento.
terminar os vídeos gigantes de leituras. Eu falo muito dos livros, mas vamos lá, né? Eu li esse livrinho que é Medeia, a Redenção do Feminino Sombrio como Símbolo de Dignidade e Sabedoria, da Olga Rini. Eu peguei esse livrinho, eu já tinha ele em casa e eu li a peça do Teatro da Medeia, né? Que vocês puderam acompanhar nos vídeos aí de diário de leitura. Foi no começo do ano mais. E antes de fazer o vídeo da Medeia, apesar de eu já ter tanta coisa para falar da Medeia, eu queria ler esse aqui que já vai trazer uma abordagem da Medeia. Eu gostei de ter lido. Ela traz uma abordagem mais histórica, que o mito da Medeia eu não sabia. Eu li a Medeia da peça, da tragédia de Eurípides. Mas existe o mito ligado à grande deusa da Medeia. Então o que aconteceu foi meio que uma mudança do olhar que a Olga traz como a ascensão do patriarcado, que antes essa coisa das deusas estava ligada a uma sociedade mais matriarcal, que foi antes, assim, e no comecinho quando o Sapiens começa a ter a agricultura, né? É antes e um pouco no comecinho. E ela explica como era o mito da Medeia e as mudanças, né, que tiveram para a tragédia do Eurípides. Então eu gostei demais, é não ficção. Agora a gente conversa mais depois no vídeo que eu falar da Medeia, a gente coloca um pouquinho dessa pesquisa da Olga aqui também. Bom, acho que é isso. Me conta aqui embaixo o que vocês andaram lendo e a gente conversa mais nos comentários e no próximo vídeo.